Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam bem-vindos. Estamos quase chegando a 14 mil inscritos. Quando nós chegarmos a 20 mil inscritos, nós vamos fazer um grande evento. Vou convidar várias pessoas para participar conosco, vários cantores que eu conheço aqui que ministram louvores da graça, que você já conhece, que está lá no nosso aplicativo da Rádio Graça Pura. Vou convidar os abençoados para estar conosco aqui na Graça Pura, quando chegar a 20 mil. Porque, abençoados, são conquistas que nós temos que comemorar, sim. Porque nós estamos vendo que o Evangelho do Reino está prosseguindo, ele está libertando as pessoas. Cada vez mais os abençoados estão se comunicando comigo, tanto aqui no YouTube, como no Facebook, no Instagram. Tá? Muito obrigado a todos vocês. No nosso WhatsApp, que parece estar parado, mas não está. Estou tendo problemas sérios para poder responder a todos com o carinho que vocês merecem, ok? Muito obrigado aí aos 14 mil, quase 900 inscritos que temos neste canal. Muito obrigado. E eu queria pedir a você, se você tem se identificado com as nossas mensagens, tem se alinhado aqui as nossas palavras, as nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo, deixe o seu like, compartilhe as mensagens, toque o sininho para que o YouTube te avise quando nós fizermos vídeos maravilhosos, igual vai ser esse. Nós vamos sentir mais feliz do que somos depois de uma mensagem igual que você vai escutar. Tá bom, amados? Eu queria aqui mandar um abraço para o abençoado Silvano, lá de Jaboatão dos Guararapes. Ele escreveu no último vídeo aí, falou assim: André, manda um abraço para mim aqui da cidade de Jaboatão, na Grande Recife. Então, tá aí, abençoado Silvano, um abraço, meu irmão. Receba aí Jaboatão dos Guararapes, debaixo do Evangelho do Reino. Recebo em meu espírito que todos aí nessa cidade sejam livres das amarras do sistema religioso. Bom, amados, hoje todos os eleitos que estão inscritos neste canal, pelo menos os que nos acompanham diariamente, os que participam, os que curtem, os que compartilham, os que estão sempre se manifestando aqui, estes, eu sei que as palavras que saem daqui têm feito estes irmãos felizes. E eu fico muito feliz também pelo meu papel, que é de te fazer feliz. Você sabia que a minha função aqui é te fazer feliz? Agora, o sentir-se feliz não depende do irmão André. Essa alegria vem de Deus. É algo espiritual. Eu só estou aqui porque eu quero te fazer feliz. Agora, existe o outro lado. Muitos se aborrecem com a graça pura, mas a estes nem meu esforço os recompensam. Sai daqui chateado, cuspindo marimbondo. O que eu quero dizer é que não sou eu, é o próprio Deus em vocês. Por isso que hoje eu vou passar esse tema que o Senhor me deu, e se chama Habitando e Andando entre Eles. Mas Deus disse: habitarei e andarei entre eles. Estão preparados? Graça neles e em nós também. Amados, predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, antes de entrar nessa mensagem, todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós começamos aqui uma live, um projeto de uma live lá na plataforma do Instagram, tá? Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, faça agora mesmo, tá bom? Porque todas as sextas-feiras nós vamos retomar esse projeto, que é uma live, é um bate-papo em graça. A gente fala de coisas atuais, convida os abençoados a participarem. Então eu quero te convidar também nesta sexta-feira, às 21 horas, vamos estar lá, eu e o abençoado Roberto Conceição. Quem conhece o Roberto Conceição? Eu. Bom, amados, o Roberto Conceição, ele começou conosco aqui na Graça Pura, mas devido aos seus embates profissionais, vamos chamar assim, ele teve que se ausentar por um tempo. Mas eu estive conversando com ele essa semana, ele falou assim: André, eu acho que eu consegui aí ajeitar a minha agenda, vai dar sim para a gente participar na sexta-feira lá com vocês. Então já digo aqui que vai ser uma bênção. Roberto Conceição, um homem de Deus, uma pessoa sensata, equilibrada e que dá muita luz aqui aos comentários dele nesse canal. Então eu queria te convidar lá no Instagram para estar junto conosco, tá bom? Participe, vai lá.
vai lá, apoia o nosso trabalho, que isso também é importante, e se interage também junto conosco ali, de repente uma dúvida que você tenha, que a gente possa estar sanando ali. Tá bom, amados? Isso faz parte também do crescimento da graça pura. Bom, vamos então ao tema dessa mensagem. 2 Coríntios, vamos ler em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Aí você me pergunta, André, essa carta de Paulo serve para nós? Sim, abençoado, serve para nós. Até mesmo quando Paulo fala de comportamento, costumes da época, serve para nós, não serve para nós aplicarmos nos dias de hoje, né, abençoado? Nós não podemos descontextualizar aquele contexto e querer inserir nos dias de hoje. Isso faz muito bem o sistema religioso. O que nós podemos fazer é observar que aquilo ali Paulo falou para aqueles tempos, para aquelas pessoas daquele tempo. Não podemos tirar dali. Agora, a parte espiritual, quando Paulo traz todo esse contexto espiritual, é claro que isso é eterno, tá bom? Nós não podemos generalizar e dizer que as cartas de Paulo não servem mais para nós. Não podemos fazer isso, abençoado. Então, essa parte aí eu quero contextualizar vocês, aí em 2 Coríntios capítulo 6, o que Paulo estava falando, o que ele estava escrevendo aí. Paulo aqui aponta para algo muito importante em nossas vidas, que seria como levaríamos a nossa vida. Procurando as coisas boas, né? Comportamento, Paulo fala sobre o comportamento, as coisas boas que são boas por excelência, levando tudo em uma boa e uma sã consciência. Se você ler todo esse trecho, esse capítulo 6 de Coríntios, você vai ver Paulo se sentindo como pai. E você sabe que o sentimento, pelo menos assim na minha parte aqui na Graça Pura, eu me sinto com esse sentimento de pai. Não é que eu esteja acima, não, muito pelo contrário, isso me coloca até mais aflito do que nunca. É como se eu fosse um pai, eu me sinto na obrigação de vir aqui todos os dias e falar com vocês, de mostrar a vocês como Deus tem mostrado os melhores caminhos e na obrigação de te fazer feliz. Essa é a minha obrigação. Agora, conforme eu falei, a felicidade não depende mais de mim. Isso depende de um desenvolvimento seu no reino de Deus. Para vocês mais ou menos entenderem esse desenvolvimento, eu me lembro na minha vida aqui, por várias vezes, né, os momentos que mais me lembro de meu pai e da minha mãe foram os momentos em que eu tropeçava. Aí eles me lembravam sempre daqueles ensinamentos que eles me deram e que eu não tinha seguido seus conselhos. Geralmente é assim, pai e mãe fala, é batata, vai acontecer alguma coisa. Então nós devemos estar atentos ao que o nosso pai e nossa mãe diz. Porque ali, o quê? Naquele conselho encontra-se crescimento, desenvolvimento e consolo. É isso. E os nossos pais foram postos na terra para nos fazer felizes. Quem não se sente feliz hoje? Hoje eu tenho só minha mãe. Não tenho só o meu pai. Não tenho mais o meu pai. Mas tenho a minha mãe, que sempre eu vou lá e quando ela começa a falar, eu fico de orelha em pé, absorvendo tudo. Por isso que nós, sempre que estamos com nossos pais, nós estamos nesse processo de correção. E aqui também é a mesma coisa. E a única função nossa aqui é te fazer feliz, tá? Muitas coisas que nós aprendemos lá no sistema religioso, que fazia parte do nosso dia a dia, né? Veja quando eles falam em relação a Jesus, né? Como eles pregam em relação à volta de Jesus, né? Como é que era o ensinamento acerca da volta de Jesus? Que Jesus ia vir levar um povo lavado e remido, um povo santo. Não era essa a pregação? Quando eles falam santidade, quando eles falam lavado e remido, quer dizer o quê? Aquele que nunca falta ao culto. Aquele que dizima acima de tudo, que é fiel nos seus dízimos e ofertas. Aquele que lê na cartilha do líder, tudo que o líder falar, faremos todos, e se não fizer, ganharemos bolo. Não era assim? Então, se nós não fizéssemos isto, Jesus não ia nos levar para o céu. E isso acabava injetando no nosso subconsciente um Deus distante, um Deus frio, um Deus que não se importa em nada com seus filhos. E hoje muitas mentes, mesmo estando no reino, já ter absorvido a palavra do Evangelho, né, ainda sentem têm esse mesmo sentimento. Tem esse sentimento por dentro, que Deus está distante, ainda mais quando nós falamos de predestinação. Porque eles talvez ainda não entenderam profundamente o que é a predestinação. A predestinação é o puro amor de Deus. A predestinação é o seguro mais poderoso dessa vida. É aqueles em que nenhum dos seus filhos se perderão,
Mas muita gente encara, talvez, por a predestinação, por ser uma fatalidade, né? Por ser um fatalista, acha que nós levamos uma vida fria. Mas não é assim. E essas coisas acabam que fazendo com que a pessoa viva, mesmo em graça, viva uma vida desmantelada, uma vida em divisões, uma vida em desordem na mente. E nós, amados, ao olharmos para os nossos pais, voltando aqui a falar dos nossos pais, nós temos motivos de alegria neste mundo. Mas com Deus, muitas das vezes, o sentimento é diferente. E não deveria ser assim. Mas é isso que essa porcaria de sistema fez conosco. Eles deturparam a imagem de Deus como um pai. Por isso que o tema dessa mensagem é para te fazer feliz e não te trazer desalento. Porque o Deus que pregamos é o Deus que anda e caminha por nós, em nós. E que além de habitar e caminhar, também ensina, educa e consola. Vocês lembram quando Jesus de Nazaré falou: olha, eu vou, mas eu vou enviar para vós o Consolador. O Consolador estará convosco todos os dias da vida de vocês. Não é um período curto, como nos ensinou a falsa igreja. Porque lá a figura do Espírito Santo entra quando tudo está bem e mete o pé quando tudo está mal, quando a casa está caindo. É um abandono, eles dizem que o Espírito Santo entra e sai. Eles usam aquele texto de Apocalipse dizendo que Deus está a ponto de nos vomitar da boca. Então, esse não é o Espírito Santo. O sistema religioso não tem o Espírito Santo. Mas aqueles poucos que se manifestam aqui no canal da Graça Pura, os meus verdadeiros irmãos, mostram que têm o Espírito Santo. Eles se sentem tão felizes e dizem dentro de si: eu não posso me calar. Deixa eu falar com esse cara aí, o André, porque as palavras que ele está dizendo está me deixando feliz. Da mesma maneira, amados, quando eu olho para vocês, quando eu vejo comentários de vocês, espiritualmente, eu vejo Deus. Porque eu consigo ultrapassar a sua carne. O mesmo sentimento que vocês sentem em relação a mim. Isso é consolo. É um consolando o outro, um fazendo o outro feliz. Anota isso aí. Eu olho para vocês e isso me consola. É isso que o Consolador está fazendo conosco. Vocês estão me entendendo? Jesus disse que o Consolador nunca nos abandonaria. Veja no verso 18: serei para vós um pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Essa é a ideia. Um só povo, uma só amada, uma só igreja, um só Espírito, um só Deus. E hoje isso se cumpre em nós, porque somos a família da fé. Amados, isso te deixa feliz? Essa é a correção que nos deixa feliz. Não é assim quando nossos pais nos ensinam, a gente fala assim: caramba, realmente, eu vacilei lá atrás, mas como é que meu pai falou dessa maneira aqui comigo? Olha que coisa tremenda. Aí nossos pais falam: mas você vai ter outra oportunidade para acertar. Não fica desanimado. É assim, amados, é o Consolador. No verso 17, agora, 2 Coríntios capítulo 6, o Senhor nos consola. Diz: portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. É tempo de você sair do meio dos católicos, do meio dos protestantes. Você tem que sair do meio disso, porque isso é imundícia. Isso são divisões. Não falam o mesmo que nós falamos. Eles não têm o Consolador. E até mesmo se vocês entrarem em um canal em graça e não houver consolo, sai deles, amado. Tem espírito que não é o espírito do reino. E no verso 18, como eu já li, Deus diz: eles serão para mim filhos e filhas. E sair destes lugares é uma palavra de correção. Então eu me importo de verdade como vocês têm se importado comigo. Muitos ainda com dúvidas me procuram. É porque se importa no que eu tenho a lhes dizer. Mas só que não sou eu.
Isso tem que estar sempre em mente. É que nós, que somos espirituais, sabemos que temos um Pai espiritual, que habita e anda entre nós. Não sou eu. Por isso, quando o abençoado Jonas me ligou, lá de Curitiba, lá no Paraná, ele estava pisando depois de mais de 50 anos em uma praia, em uma areia de praia. E ele me ligou. Jonas fez questão de me relatar: André, estou pisando numa areia de praia e eu estou em limpa consciência. Mas isso não é o Jonas, vocês estão me entendendo? Isso era o Consolador, não era o Jonas. E naquele momento eu fiquei muito feliz. Assim é, nos fazemos felizes, abençoados. Ele me relatou feliz e eu ouvi com aquela felicidade toda. Porque é o Consolador que anda e habita em nós. Você é o Consolador, amado irmão. Você não sabe o quanto faz as pessoas felizes, mas só que não é você. Eu sou o Consolador. Eu sei que faço as pessoas felizes, mas olha, é que não sou eu. Amados, esse canal tem gerado filhos e filhas felizes. Mas o negócio é que não é o canal, nem muito menos eu. Veja o que aconteceu conosco, amados. Nós estávamos lá no sistema religioso, né? Ajeitando aqui. Nós estávamos lá no sistema religioso e muitos, quando ouviam a palavra predestinação, torciam o nariz. Igual a mim, eu era assim, tá? Eu mandava até alguns irmãos, umas vezes os jovens me procuraram, todo felizes, né? Os felizes que acharam a predestinação na Bíblia. Eu já falei assim, ó, para com isso. Esquece disso. Falava isso. Eu pregava Zaqueu. Eu pregava o cego de Jericó. Eu pregava a mulher do fluxo de sangue. Nada contra. Só que aí você tem que separar e saber o que está falando. Isso foi há um dia atrás, amados. Há um dia atrás eu estava lá. Mas também foi em um só dia que tudo aconteceu na minha vida. Um dia descobri que eu tinha um pai. De repente descobri um povo, uma nação que somos nós. E aí, em um dia, também descobri que Cristo Jesus ressuscitado, esse se integra em mim. E então aconteceu que no outro dia, eu era o maior teólogo dos séculos. E eu olhei para o sistema religioso, descobri que tudo ia mal naquele lugar. Estavam todos eles errados. Sabe o que eu encontrei lá dentro? A apostasia. Encontrei a apostasia no sistema religioso. Aí sabe o que eu fiz? Meti o pé. Montei no porco, como dizem aqui no Rio de Janeiro. Não sei se em outras regiões é a mesma coisa. Não é o mesmo que aconteceu com você? Tudo em um só dia? E olha onde você está hoje. E muitos não entenderam nada até agora o que aconteceu com você, sabia? Lá na falsa igreja, eles estão de boca aberta. Você é um fenômeno. Antes, não sabia de nada. Agora, todos os mistérios foram revelados a você. Sabe o que é isso? Um consolo. Você sabe por que isso acontece? Isto acontece porque a mente de Cristo é a que está aqui, ativada, a mente de Cristo. Outro dia aqui em casa, a minha esposa estava lendo Salmos. E ela toda feliz me relatou. Ela me disse, André, eu estou entendendo tudo. Então eu disse assim para ela, você lê e entende, porque foi gerada em ti a mente de Cristo. Aí eu fico pensando assim, eu até fiquei pensando assim, eu tive participação nisso, porque eu falei, né? Abri a minha boca e falei. E hoje ela está no Evangelho do Reino. Então quando ela me relatou isso, toda feliz, ela estava me consolando. E quando eu falei para ela que ela entende tudo porque ela tem a mente de Cristo, eu estava consolando ela. Por isso que este canal te gera a mente de Cristo ativada. Aqui não geramos ódio. Aqui não geramos inveja nem rancor.
Tem canais que geram mentes religiosas, geram mentes presbiterianas, geram mentes católicas, pentecostais, mentes batistas. Estão aí enganando e sendo enganados. Mas aqui você está sabendo que ele anda e habita em você. Abre aí, amados, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Que diz assim, olha. Ó Gálatas insensatos. Onde estão seus sentidos insensatos? Porque insensatos são aqueles que não têm sentidos. Ó Gálatas, quem vos fascinou? Em algumas versões diz aí que quem vos enfeitiçou, para não obedecer à verdade. A vós, ante cujos olhos Jesus Cristo foi já apresentado claramente entre vós como crucificado. Isso aí é o mesmo que Paulo estivesse dizendo. Se ele já foi crucificado, por que ainda está de olho em Jesus de Nazaré? Esse véu de Jesus cumpriu o seu propósito. Você não deve basear a sua fé e sua vida espiritual em Jesus de Nazaré, e muito menos esperá-lo, porque ele mesmo disse que que aquele povo não veria mais ele. Então, como tu esperas quem disse que não vai voltar mais? Ele voltou sim, voltou em um outro propósito, que é Cristo ressuscitado. Esse se apresentaria somente para alguns. Porque os outros não enxergam Cristo ressuscitado. Nem todo mundo foi dado esse poder de enxergar o Cristo ressuscitado. Porque eles pararam no véu de Jesus de Nazaré. Pararam no véu dos judeus. Pararam na lei de Moisés. Estes estão aí esperando por quem nunca vai voltar. Agora olha para você. Como é que você está hoje? Habitando e andando com ele. Agora, isso quem está lhe falando não sou eu, é o Consolador. Gálatas 3, agora versículo 2. Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Tão nécios sois? Havendo começado pelo Espírito, agora vai acabar pela carne? Que repreensão, hein, abençoados? Só que não era Paulo escrevendo. Esse é o corte. Era o Consolador. E por que ele nos consola? Porque nos fala palavras doces? Não. Nem sempre fala palavras doces. Nos fala de correção. Esse é o nosso consolo, a correção de Deus. E o que Paulo está fazendo é correção. Porque essa carta de Gálatas, Paulo estava tendo problemas seríssimos com Pedro, Tiago e João, os colunas. E por causa destes crentes, a comunidade de Gálatas estava vendo o Consolador como inimigo. Eles conseguiram mudar a visão daquele povo de Gálatas contra Paulo. Gálatas 4,19 diz: Filhinhos meus, olha o ponto que Paulo chegou, pelos quais volto a sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava sofrendo com aquela situação, porque na realidade eles não rejeitaram a Paulo, rejeitaram o Consolador. Quem te rejeita, rejeita o Consolador. Vocês estão entendendo, abençoados? Veja porque rejeitaram o Consolador no verso 16. Veja como diz: Me fiz, pois, vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Assim tem acontecido aqui neste canal. Não é que seja o canal, mas aqui tem uma coisa que parece uma espada, que não é espada, é algo mais cortante do que espada de 2 gumes. Veja, é mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Então não é espada, mas isso aqui separa a tua carne do teu espírito, e aqui há consolo. Mas não sou eu, nem muito menos o canal. Muita gente se põe como inimigo desse canal. Por isso que todos nós pagamos um preço. Porque Paulo foi o primeiro a conceber o Cristo ressuscitado. E ele foi chamado logo de anticristo. Nós somos a segunda geração a receber o Cristo ressuscitado, a andar e habitar com ele.
O que tu acha que vão te chamar? O que tu acha que vão nos chamar? Naqueles dias, Jesus de Nazaré, os religiosos já chamavam Jesus de besta. Falavam que Jesus fazia as obras em nome de Beelzebu. Jesus Cristo foi a primeira besta. E depois todos os que foram chamados para o reino serão chamados de anticristo. Olha só. Mas isso não é ruim, abençoados. Não olhe isso como coisa ruim. Porque olha de onde partem os ataques contra nós. Parte deste sistema. Desse sistema religioso que a gente vê. E esse sistema, que eles mesmos que estão lá dentro, odeiam esse sistema. Então, na realidade, somos sim, de fato, opositores do sistema religioso. Porque somos sinceros. Agora, os hipócritas, mesmo se odiando, estão lá, virando para o lado e dizendo: abraça teu irmão e fala que o ama. Não é assim que eles fazem? Não amam nada. São falsos. Amados, nós conhecemos isso aí. Lá não tem consolo. Porque o Espírito de Deus não está lá na realidade. Eles só estão esperando o teu primeiro erro para apontar você e jogar você na cruz. Ali o que há é condenação eterna. Se vê em carne, se relacionam em carne, apontam para o comportamento. Aquele que tem mais comportamento é santarrão. Vamos a Gálatas 3, capítulo 3, versículo 9, e aqui eu paro. Amados, o sistema não ousa pronunciar isto aqui, porque estão em condenação e não tem o Consolador. Gálatas 3,9 diz: de modo que os da fé, os que estão no espírito da fé, são abençoados com o crente Abraão. Nós nos tratamos de abençoados. E eles nos chamam de anticristo, né? De anticristo, né? E tudo que vem de nós para eles é o começo da perdição. Mas para nós é consolo, é poder de Deus. Para eles o que falamos é libertinagem. Para nós é esse espírito que tem nos movido, é esse espírito que tem andado e habitado em nós. O espírito que o mundo não pode conceber. Porque isto são para os puros. Eles nos maltratam porque somos pessoas do bem. Não maltratamos a ninguém. Veja quando vocês entram nesse canal. Nós fazemos observação do que está escrito e falamos. Cremos e falamos. As pessoas aqui desse canal são felizes porque somos consolador para elas. Porque nós ensinamos as pessoas a falar. Nós a educamos e fazemos elas felizes. Imaginem, amados, como eu faço felizes as pessoas e como também vocês me fazem felizes. Sabe como eu faço as pessoas felizes? Porque eu digo a elas que a vida delas não começou nesta vida. A vida delas começou antes da fundação do mundo. Hebreus 2,14. Porque eu falo para elas, eu digo que elas são predestinadas. Isaías 44, versículo 3 e 4. Que ele nos formou desde o ventre da mamãe e ali nos predestinou para a salvação eterna. Daí em diante, tudo ficou mais fácil de se entender. Entendemos que o diabo bíblico não é o diabo ser que a religião prega. Descobrimos o inferno bíblico e mais ainda nos deu ódio da falsa religião que nos ensinou o inferno totalmente errado. Hoje nós sabemos da nossa posição espiritual. Sabemos que não há mais pecado. Que nada que você faça através da sua carne tira da tua posição espiritual. A tua posição espiritual está fincada. E a grande verdade é porque eu faço as pessoas serem felizes, é porque eles mostram que Cristo Jesus habita e anda com elas. Daí entendem todo o plano de Deus para as suas vidas. Amados, eu vou ficando por aqui nesta gloriosa mensagem. Espero que vocês tenham entendido o recado de Deus para as nossas vidas. E assim vamos seguindo no reino, consolando e sendo consolados. Graça e paz e até a próxima mensagem.